Boa Luiz, noite. boa noite. Boa noite. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Tudo André? bom? Certo. Eu só não estou te vendo aqui ainda, mas já deve aparecer aqui. Você está Eu enxergando, tô, Luiz ou André? eu Tá. tô, Então o pessoal deve estar enxergando. Às vezes na tela minha aqui, às vezes não aparece, mas tudo bem. Então tá bom. Luiz, por favor, se apresenta para o pessoal aí. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite novamente. É sempre um prazer poder participar aqui das suas lives. E eu sou Luiz Augusto, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Fiz minha formação em Santos, São Paulo, e especialização no Hospital do Câncer de Barretos. E estou aqui há Dourados há 5 anos, praticando a cirurgia de cabeça e pescoço. Legal, ótimo. Temos essa em comum, né, Luiz? Tem a formação lá na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? Exatamente, Ficenistas. você é meu veterano lá. Um pouquinho mais velho. Tá certo. Legal, né? Agradecer vocês, né? Os dois, né? Segunda live, né? Que vocês fazem comigo. Já fiz uma live com cada um de vocês aí. Legal, obrigado por estarem presentes aqui conosco. Bom, pessoal, então vamos começar, né? Bom, nada como ter um cirurgião aqui. Luiz, fala pra gente aonde, o que é a tireoide, aonde que ela está localizada, né? Pra gente primeiro aí um pouquinho, pra gente começar isso daí. Vamos lá. Perfeito. A tireoide é um órgão endócrino. O André até vai falar melhor do que eu sobre isso, mas é um órgão que produz Sim. hormônios, basicamente controla o metabolismo do corpo. E ela fica situada nessa parte anterior do pescoço, um pouco abaixo da laringe aqui, em cima da traqueia. Ela é um órgão que tem o formato de uma borboleta. Eu gosto muito da definição que ela tem um formato de escudo, na verdade. O nome tireoide veio do grego tireos, que significa escudo, né? Aquele escudo. Quem já assistiu o filme. Como é que chama? Esqueci o nome do filme. Mas é o filme que mostra o formato do escudo exatamente lá dos espartanos. 300. E então eu gosto. Não é 300. É, cara, esqueci qual que é o nome do filme. Mas enfim, é, ele tem esse formato como se fosse o escudo deles mesmo, que é a lateral, e ele tem um côncavo no meio. Então, esse é o formato da tireoide também. Legal. E é importante dizer, né, que todo mundo tem tireoide, né? Porque se eu muito pessoal falando, eu tenho tireoide, né? É muito bem lembrado. Às vezes os pacientes chegam dizendo assim, eu tô com tireoide. Ainda E bem, é né? muito comum a gente ouvir isso, ainda bem que está com a tireoide, né? Então todos temos, e o que você tem, na verdade, é um problema na tireoide, um distúrbio da tireoide, um nódulo na tireoide, né? Mas todos temos a tireoide. Sem ela, a gente realmente tem grandes problemas para viver. Bom, e como eu falei que é bom ter um cirurgião, é melhor ainda ter um endocrinologista aqui para falar para que serve a tireoide, né? O que que ela produz e como que funciona essa glândula. Vai lá, André, por favor. É verdade, é verdade. Essa situação que vocês comentaram é muito interessante, realmente, porque isso é rotina diária do nosso consultório, né? Oi, doutor, eu agendei aqui com o senhor porque eu tenho tireoide. Que bom, a gente fala, né? E eles falam, nossa, o doutor está me desejando mal. E eu falo, eu também tenho. Ele fala, oh, que pena. Eu falo, não, mas ter tireoide é algo do bem, né? A gente precisa ter. E aí eu começo sempre, eu tenho uma peça anatômica no meu consultório e eu mostro isso para eles e tudo mais. E respondendo a sua pergunta, de fato, eu mostro para que ela serve. Eu falo, você tem tireoide? Eu também tenho. A senhora tem um coração? Eu também tenho um coração. E eles começam a entender que faz parte do nosso corpo. E aí eles precisam entender. Eu pergunto para eles, o coração faz o quê? Bombeia o sangue, não é? E aí eu começo a explicar para eles. E a tireoide? E aí ninguém sabe, né? É algo que talvez seja uma parte anatômica que as pessoas não dão muita importância, justamente porque a gente acaba não aprendendo na escola nem nada. Para que ela serve? Ela serve para produzir alguns tipos de hormônios, né? Na verdade, são dois hormônios os principais que ela produz, que é o famoso T3 e T4, né? Tetraiodotironina ou triiodotironina, T3 e T4. Tem esse nome justamente porque
o T4 carrega 4 moléculas de iodo e o T3, 3. Enfim, isso não é importante. Para que serve, vamos dizer assim? Ele participa de todo o metabolismo do nosso organismo. E aí eu falo para o paciente, o que é metabolismo? É o funcionamento. Então, tudo que denota a funcionalidade do nosso organismo, né? Desde a gente respirar, desde a gente conseguir exercer as atividades funcionais do nosso corpo. Aí eu falo, quando esse hormônio está demais, a gente está funcionando demais. E quando está de menos, a gente fica todo mais funcionando por de menos, né? Então, mais cansado, tudo mais, e depois a gente conversa sobre os sintomas e tudo mais, né? Mas é basicamente o funcionamento do corpo. Eu lembro quando eu dava aula que a gente falava, né, que a tireoide é o acelerador do corpo, né? Se ela está funcionando demais, acelera tudo. Se ela está funcionando menos, tudo diminui de velocidade, né? Uma forma assim mais leiga, mas é interessante do pessoal compreender, né? Bom, o André, então, fala um pouquinho para o pessoal aí, rapidamente, né? O pessoal entender o que é um hormônio, né? Que a gente vai falar aí desse negócio. Só para o pessoal entender como é que o que é um hormônio de uma forma simples aí, para a gente entrar nesses distúrbios hormonais aí. Pois é, a palavra hormônio, às vezes, sabia, Fabinho, que até para médico é difícil, às vezes, a gente definir. E quem não é da área, a gente fala, é uma substância que circula no corpo, né? E é justamente assim que eu defino para o paciente, né? O que é o hormônio, né? O hormônio é uma substância na qual circula pelo nosso corpo. O hormônio é sempre secretado por um órgão, e esse órgão a gente sempre chama de glândula. Então, a gente tem a glândula da tireoide, que secreta o hormônio. A gente tem uma glândula no pâncreas que produz a insulina, que produz o glucagão, que são dois hormônios. A gente tem a glândula mestra, que a gente fala que é a hipófise, que fica bem no meio da nossa cabeça, que produz vários hormônios. E o que seriam esses hormônios? São substâncias que desempenham certas atividades metabólicas. Então, assim, depende do hormônio. O hormônio da tireoide é o funcionamento. Então, uma substância que age no funcionamento do organismo. O hormônio do pâncreas, que é a insulina. Então, é uma substância que vai fazer o açúcar entrar dentro da célula. O hormônio sexual, testosterona, é uma substância, né? Então, eu costumo definir como uma substância, de fato, que atua em determinada parte do nosso corpo para desempenhar uma função. Legal. Bom, então vamos lá, né? Então, vamos começar a falar então dos distúrbios principais da tireoide, né? Então, as famosas hipo e hipertireoidismo, né? Então, André, vamos falar um pouquinho aí, né? O que é hipertireoidismo, o que é hipotireoidismo, para as pessoas conseguirem entender, né? E saber o que a pessoa sente quando ela tem essas alterações, né? Vamos lá. Vamos começar com o mais comum dentre os distúrbios, que é o hipotireoidismo. Ela é a hipofunção dos hormônios tireoidianos, né? E o que seria uma hipofunção? Eu sempre brinco com o paciente porque esse prefixo hipo e hiper confunde as pessoas, né? Para a gente, médico até ok, a gente está sempre interligado nesse prefixo. Agora, para quem não é, eles acabam confundindo. Então, eu sempre explico para o paciente. Eu falo assim, hipo é pouco e hiper é muito. E como faz para eles guardarem, né? O que é um hipermercado? Um mercado grande, não é? Eles falam, sim, doutor, é um hipermercado que tem bastante coisa. Eu falo, então, o hipertireoidismo é quando a tireoide produz muito, né? E o hipotireoidismo é ao contrário, quando produz menos. E aí eles começam a entender. Então, o que seria o mais prevalente, que é o hipotireoidismo? É uma hipofunção, ou seja, uma pouca função, uma menor função dos hormônios tireoidianos. Eu não falei para o pessoal aí que o T3 e o T4 são os hormônios que a tireoide produz? Se a gente tem um hipotireoidismo, por algum motivo, e são outro papo para isso, né, que são as questões, as doenças, mas por algum motivo a tireoide está produzindo menos hormônios que o normal. E aí o que acontece? O funcionamento do corpo está todo menor, todo mais lentificado de fato. Então é aquela história, o paciente acaba ficando com o metabolismo mais devagar, se sente mais cansada, fadigada, indisposta, tem certa facilidade de reter uma quantidade de líquido, isso ela acaba ganhando 2, 3 litros e, portanto, ganhando 2, 3 quilos a mais e acaba
acumulando esse líquido e ganhando peso por isso. O paciente está sempre com frio, né? Porque o metabolismo está todo mais lentificado. E para a gente lembrar do hipertireoidismo, é só a gente inverter. É tudo aquilo que acelera demais. Então, o paciente pode, inclusive, ter tremedeira, taquicardia, o coração bate forte, dispara, o paciente está sempre nervoso, pode ter diarreia de rotina, insônia. Por quê? Porque todo o funcionamento do organismo dele está funcionando de forma acelerada. Então, hipotireoidismo, o paciente produz menos hormônios, fica cansado, indisposto, fadigado. O hipertireoidismo é ao contrário, o paciente produz mais hormônios, ele está sempre ativo, sempre ligado, não consegue dormir. É basicamente isso aí, Fabinho. Legal. E tem a questão do peso também, né, André? Que o hipotireoidiano, o hipertireoidismo também afeta isso, né? Sim, Fabinho. Essa questão é até um pouco, vamos dizer assim, polêmica, porque eles chegam no consultório já. Você gosta, né? Eles chegam no consultório já botando isso, né? Oi, doutor, agendei uma consulta aqui com você, porque olha só, eu tenho uma doença da tireoide, que é o hipotireoidismo, e aí eu não consigo emagrecer por causa disso. E assim, Fabinho, tudo bem, se tiver descompensado, de fato, pode dar um certo trabalho para isso, né? Mas esse ganho de peso do hipotireoidismo descompensado é algo muito pouco, sabe? E é justamente por conta dessa retenção de líquido. E essa retenção de líquido, segundo a literatura, é de 2 a 3 litros, ou seja, 2 a 3 quilos. O paciente vem, às vezes, com 20, 25 quilos acima do peso, né? Era para estar pesando pelo IMC uns 60, o paciente está com 80. E aí, é o hipotireoidismo mesmo? Então, nem sempre, né? Mas, lógico, é sempre importante regular o hormônio tireoidiano. Uhum. Legal, legal. Bom, e aí, André, esse paciente que tem esses sintomas de hipo ou de hipertiroidismo, que igual você comentou, ele tem que procurar o médico, tem que procurar o endocrinologista, porque esses sintomas podem complicar bastante a vida dele, né? Com certeza, doutor. Na verdade, assim, existe até uma delas que seria o hipertireoidismo, que é muito mais complicado, porque como está tudo mais acelerado, né, o paciente pode, inclusive, ter problemas cardíacos, arritmia. O coração está batendo mais rápido, uma hora ele pode ter um pulso fora, né? Então, de fato, o paciente pode ter quadros mais perigosos. Ainda que o hipotireoidismo seja mais comum, de qualquer forma, tem que buscar assistência médica, de preferência com o médico do hormônio, que é o endocrinologista, justamente para a gente poder repor o que precisa ser reposto, né? Ou inibir a ação do que precisa ser inibido, no caso do hipertireoidismo, né? Mas com certeza a assistência médica tem que ser buscada. Uhum. E o interessante é que apesar de serem doenças, né, que podem ter complicações graves, tudo, o tratamento é bem, principalmente o hipotireoidismo, que é mais comum, né, André? O tratamento é bem eficiente, bem tranquilo, né, nos dias de hoje, né? É bem tranquilo mesmo, Fagner. Inclusive, eu recebo diariamente pacientes com diagnóstico de hipotireoidismo, na qual o clínico que diagnosticou já inicia o tratamento, né? Porque é algo que, em teoria, se a gente vê que o diagnóstico é um hipotireoidismo, significa que está faltando hormônio. A gente repõe o hormônio. Então, isso não é difícil, assim como qualquer questão nesse sentido. Então, assim, realmente não é complicado. O que nos dá um pouco mais de trabalho, de fato, é o hipertireoidismo, né? Até para a gente identificar as causas. Acho que o Luiz deve até, inclusive, ter mais contatos nesse sentido, porque as causas, muitas das vezes, pode ser um nódulo autônomo que está hiperproduzindo, enfim. Essa é uma outra questão. Uhum. Legal. Ô, André, antes da gente entrar em outro assunto aí, né? Por exemplo, o hipotiroidismo, né? Que é comum e muito mais comum em mulheres, né? Apesar que dá em homens também. Eu tenho um hipotiroidismo subclínico, eu faço uma reposiçãozinha pequena de hormônio tiroidiano, né? Mas assim,
como é muito frequente, é bem frequente em mulheres, né? As mulheres devem dosar esse hormônio, assim, preventivamente? Qual que é a indicação que você dá, assim, para uma mulher que não tenha sintoma? Ela deve fazer que é uma dosagem simples, é uma coleta simples de sangue, né? Ela deve, de tempos em tempos, fazer a coleta desses hormônios, mesmo que ela não tenha sintomas? Fabinho, esse dosagem dos hormônios tiroidianos, eles acabam entrando naquele pacotão do check-up, a gente costuma dizer, Sim, né? Então, sim. quando o paciente vai e procura um clínico geral que seja, ou vai no hospital por alguma coisa ali, e eles acabam pedindo, né? Doutor, tem como a gente ver o colesterol, a glicemia, e aí muitas das vezes acaba entrando. O TSH, o T4 livre não são os hormônios que são dosados que têm um alto custo, né? Então acaba entrando no pacotão ali, né? Eu não sei o que diz a OMS sobre isso, mas de fato eu recomendo fortemente de que ciclicamente, pelo menos uma vez ao ano, vamos dizer assim, entre nesse pacote do check-up, né? Porque é algo que muitas das vezes o paciente pode estar tendo sintomas, principalmente do hipotireoidismo, que é esse cansaço, fadiga, indisposição. Quantos e quantos pacientes que a gente pega no meu dia a dia do consultório ali, que estão com esses sintomas e que quando a gente dosa, o TSH está lá nas alturas, o que demonstra que o paciente pode vir a ter esse hipotireoidismo. Quando a gente trata, o paciente vem muito feliz no consultório, porque justamente você muda a vida do paciente, né? Legal, muito bom. Só deixar avisando, né? A gente, aqui no Artemis, a gente tem os nossos pacotinhos aí, né? De exames preventivos, principalmente para as mulheres, e o T3, T4, TSH está incluído aí. Então, se fizer tempo que não faz aí um check-upzinho, pode vir aqui, nós temos uns pacotes bem interessantes, né? E são exames que não são caros, né? E você vai ser muito bem atendido aqui no Artemis. Bom, deixa eu dar um recado pro pessoal antes da gente tocar aí, né? Essa live, né? Tem bastante gente entrando agora e tem gente que às vezes vai ter que sair. Essa live está sendo gravada. Daqui a pouco ela vai estar disponível aqui no Instagram do Artemis e amanhã ela já sobe pro nosso canal no YouTube, que é o Fala aí Doutor, que já tem mais de 110 lives nesses 3 anos aí, que a gente faz lives aí, né? Então, não fiquem preocupados se vocês perderem uma parte da live, que vocês vão ter oportunidade de estar assistindo isso depois. E dizer também que o nosso chat está aberto. Quem tiver dúvidas, por favor, faça pergunta, faça comentários, porque isso engrandece muito a nossa live, né? E vai estar trazendo aí informações novas para nós aí, né? Bom, um outro assunto que eu acho que a gente tem que começar a comentar aqui, que também é muito comum, né? E aí eu vou abrir para os dois comentários, pode começar com o Luiz, mas eu quero que o André também participe, que é uma coisa chamada nódulo de tireoide, né? Bom, Tá nódulo muito. de tireoide. Nódulo de tireoide, né? Então a pessoa fala, não, eu tenho nódulo na tireoide, né? Então, como é que é essa história, né? A tireoide está aumentando de tamanho, ou tem nódulo na tireoide, fiz um ultrassom de tireoide, tem um nódulo. O que é isso? Quem quer falar para mim? Quer começar, Luiz? Eu começo, então. Então vai. Bom, nódulo na tireoide, as pessoas às vezes ficam um pouco assustados, né, quando descobrem que tem um nódulo na tireoide, mas assim, é extremamente comum o nódulo na tireoide. Algumas estatísticas mostram que talvez 60% das pessoas, principalmente das mulheres, na faixa ali dos 40 aos 60 anos, vai ter algum nódulozinho na tireoide, tá? E a grande maioria desses nódulos, talvez ali próximo de 90%, 95% serão nódulos benignos, tá? Então, e não vai precisar de nenhum tratamento. Então, um nódulo pequenininho, que não causa nenhum desconforto, que não tem nenhuma característica diferente. Frequentemente a gente só acompanha ele. Não tem remédio para nódulo, é importante dizer isso. Às vezes o paciente quer um remédio que resolva o nódulo e normalmente isso não acontece. E um outro fato importante é que para a gente encontrar o nódulo tem que fazer algum exame de imagem. Tem gente que às vezes chega dizendo, nossa, mas eu sempre fiz exame de sangue, sempre estava tudo bem com a tireoide, agora apareceu um nódulo.
Então, é porque agora fez ultrassom, né? Pelo exame de sangue, não tem como a gente detectar esse nódulo. Legal. E esses nódulos são mais comuns em mulheres também, né? Sim, a maioria dos pacientes que têm o nódulo são mulheres, seria de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres, né? Na proporção de homem para mulher. Homem também tem, obviamente, mas é muito mais comum que as mulheres tenham esses nódulos. Legal, muito bom. E André, falando nisso daí, as pessoas devem fazer ultrassom de tireoide sem sentir nenhum sintoma para descobrir se tem nódulo ou não tem essa necessidade? Fabinho, isso daí é outra polêmica, na verdade, né? Porque, assim, existe... Você gosta? Por isso que eu nem comentei. Oh, cara. É assim, eu acredito que existe sociedades que preconizam uma coisa e existe sociedades que preconizam outra. Eu vejo que, vou falar da minha, né, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. A gente não coloca como um exame de rotina o ultrassom. Eu vejo que alguns médicos pedem. Por quê? São teimosos? Não é isso. Cada sociedade médica defende de uma maneira, né? E muitas das vezes, vamos dizer assim, que bom, porque muitas das vezes a gente acaba identificando algo precoce, muitas das vezes assintomático, né? Mas essa é uma questão polêmica que eu não vou entrar em mérito, eu vou dizer pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, na qual a gente não preconiza a realização do ultrassom de rotina. A gente brinca que só tem nódulo quem procura, né? Justamente por essa epidemiologia que o Luiz acabou levantando, né? Nódulo é muito comum, muito. Então, eu gosto sempre de quando o paciente, é o que o Luiz falou, quando o paciente chega no consultório, eles chegam já nervosos, eles chegam já abalados, porque fez um ultrassom ontem e agendou de urgência no nosso consultório. E eu gosto de chamar a atenção da epidemiologia até para eles ficarem tranquilos, né? Tranquilos, mas lógico, nunca negligenciar nada, mas tranquilo no sentido de ser algo usual. Eu falo para o meu paciente o seguinte, esse dado que o Luiz trouxe. Eu falo assim, ó, ultrassom é muito comum. Cerca de 60 a 70% das mulheres podem ter. E aí eu sempre uso esse exemplo. Eu sempre falo, tá vendo ali fora, as colegas ali que estão esperando? Quer dizer que 10 das que estão ali, 7 pode ter nódulo na tireoide. E elas ficam assim, que bom, né, doutor? Então não é algo raro. Eu falo, não. E outra, de todos esses nódulos aí, só 5% talvez pode ser que seja alguma coisa ruim, né? 95% das vezes é benigno. Então, justamente eu coloco esses dados, né? Lógico, sempre continua a investigação, mas justamente para talvez trazer essa calmaria de início, porque o paciente de fato chega muito apreensivo na consulta quando se trata de nódulo tireoidiano. Legal. Muito, 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 muito importante isso, né? E aí a gente fala, né, de nódulo de tireoide, né? Claro que a gente tem que falar de câncer de tireoide, né? Que é uma coisa que a gente vê que está aumentando o diagnóstico, mas ao mesmo tempo não é uma lesão, não é um câncer tão perigoso assim, muito pelo contrário, né? Ô Luiz, quer falar um pouquinho assim do câncer de tireoide? Aí a gente faz um bate-papo aí do que a gente faz. Eu tenho um nódulo, o que eu faço com esse nódulo depois? Mas fala um pouquinho do câncer de tireoide para nós aí, para a gente poder entrar nessa discussão aí dos nódulos de câncer, não câncer, né? Certo. O câncer de tireoide é um câncer relativamente comum e a gente vê que a incidência dele na população vem aumentando. Ainda não está bem especificado se é porque a gente tem feito mais diagnóstico ou se de fato está acontecendo um aumento também por questões genéticas, ambientais, nutricionais, enfim. Então isso ainda a gente está entendendo exatamente o que está acontecendo. Mas um fato a gente encontra muito mais. E a gente encontra doença precoce. Né? Então, um câncer que está bem no comecinho, exatamente porque de alguns anos para cá, algumas décadas, o ultrassom vem sendo feito sistematicamente, né? Então é muito comum nesses anos de check-up, principalmente pelo ginecologista, ele sempre
costuma pedir um ultrassom de tireoide, é muito comum. E aí aparecem os incidentalomas, que são nódulos pequenos que são encontrados no exame, que assim, por acaso, né, foi um achado. E assim, eles vão estar na estatística, a grande maioria são nódulos benignos, que não vai ser necessário fazer nenhum tratamento inicialmente, talvez só um acompanhamento. Em alguns a gente pode precisar fazer uma punção se ele tiver alguma característica suspeita. Mesmo assim, a maioria vai ser benigno, porém, alguns desses nódulos podem levantar uma suspeita de malignidade. Acredito que você vai comentar depois, né, Fábio? A punção nem sempre ela fecha o diagnóstico, em alguns casos sim, mas assim, ela é mais um guia para a gente, né? Para a gente definir o que vai ser feito, se vai acompanhar, se vai repuncionar, se vai operar. Enfim, alguns desses nódulos, de fato, serão um câncer de tireoide e a gente vai ter que seguir com o tratamento, né? Que geralmente, aí, na grande maioria dos casos, é um tratamento cirúrgico. Então, mais especificamente do câncer de tireoide, eu diria que a gente tem 4 tipos principais aí, né, que são os bem diferenciados, que é o papilífero e o folicular, e mais raramente, o papilífero e o folicular são a grande maioria, né, principalmente o papilífero, eu diria que aí 85, 90% dos casos é ele, o folicular vem em segundo lugar. Essa estatística é sempre um pouquinho incerta, né? Nos livros a gente vê 10, 15%, mas na prática do dia a dia a gente observa que é menos do que isso. Hoje em dia é difícil aparecer um folicular. E, mais raro ainda, temos o carcinoma medular, que fica talvez aí 1%, e o anaplásico, que é menos do que isso, né? Esses últimos dois, eles têm um comportamento mais agressivo, e aí sim são casos mais complicados. Porém, tanto papilífero quanto folicular, eles têm um comportamento mais indolente e são altamente curáveis. Então, hoje em dia, acho que praticamente aí 100% dos casos, quando são nessas linhagens e diagnosticados no começo, a gente consegue a cura. Então, é um tratamento que traz muita alegria para a gente, porque a gente, de fato, consegue resolver o problema, né? Então, você vai, passa por uma cirurgia, passa por um tratamento, a gente consegue curar o câncer de tireoide, na grande maioria das vezes. Quer complementar aí, André, um pouquinho nessa... É isso mesmo, o Luiz bem lembrou dos 4 subtipos principais. Na minha prática clínica, eu acabo pegando só papilífero mesmo. Folicular, eu acho que desde que eu voltei para Dourados, aqui tá fazendo 2 anos, eu acho que eu peguei 2 casos só, nesses 2 anos que eu estive aqui. E a grande maioria, de fato, é o papilífero. É só uma observação que eu ia fazer. O nódulo, muitas das vezes, ele pode ser 4 tipos, vamos dizer. Ele pode ser um nódulo, muitas das vezes, na qual o ultrassom, os radiologistas laudam para a gente como um cisto, né? Então pode ser um nódulo cístico. Isso eu defino para o paciente que é simplesmente uma bolinha de água, eu falo, é algo ali que pode até se reabsorver, é algo que não denota grandes intervenções. Pode ser um adenoma folicular, que nada mais é do que um tumor benigno, e de fato pode ser a neoplasia, né? E quando a gente está diante da neoplasia, desses 4 subtipos, o papilífero, pelo menos na minha prática clínica, tem sido o mais comum. Só uma observação ali que um professor da faculdade, na época, falava pra gente. Ele falava assim, ó, se você tiver que escolher um câncer, ninguém quer ter, né? Mas se você tiver que escolher um câncer, vamos dizer assim, que é um jogo, você escolhe o da tireoide, porque ele é o mais específico, o papilífero ali, ele é o mais que tem um prognóstico melhor, vamos dizer assim, né? E eu lembro que na faculdade eu guardei isso, e justamente hoje, por ser endócrino, eu vejo o quão curativo, vamos dizer assim, pode ser quando bem tratado e guiado pelos especialistas, né? Eu trabalho, né, aqui no laboratório muito com diagnóstico, né, de lesões de tireoide, né, diagnósticos de câncer de tireoide, e a gente acaba pegando aí, dando diagnóstico aí de
um, dois casos por mês, aí, às vezes até um pouquinho mais, né? E claro que 90% é carcinoma papilífero de tireoide, né? Eu devo ter tido aí nessa minha prática aí de 20 anos, uns 10 casos uns 10, 15 casos de carcinoma folicular, uns 2 ou 3 anaplásicos, 2 ou 3 medulares nessa época toda aí, né? Mas assim, não querendo dizer a idade, né? Eu sou ainda da época que antes da classificação atual do câncer de tireoide, né? Mas assim, então na época eu estava na residência ainda, a gente dava muito diagnóstico folicular que na verdade não era folicular, né? Tudo papilífero, na verdade, né? Então a gente é um pouquinho mais velho, né, nessa história aí. Mas assim, eu além do diagnóstico aqui no laboratório, tudo, a gente também faz as punções de tireoide, né? Então, no meu dia a dia, a gente faz bastante punção. Eu vou lá, colho, né, os exames, punciono nódulos de tireoide. Praticamente 2, 3 vezes por semana eu estou lá nas clínicas de radiológicas parceiras aí fazendo PAF de tireoide, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, né, que é isso que eu quero puxar nesse debate, para as pessoas entenderem, primeiro, que se você tem um nódulo de tireoide, para você não ficar desesperado, que a grande maioria deles é benigno, né? E mesmo se você tiver um câncer de tireoide, a chance de você ter um câncer bem diferenciado, que tem cura, também é muito grande, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante, né? Complementar mais alguma coisa, vocês dois, antes da gente seguir mais um pouco? Eu acho que é isso que o André falou, eu já ouvi várias vezes também, né? Se você puder escolher um câncer, tem o de tireoide, né? Óbvio que é uma brincadeira, mas é exatamente devido a essa alta taxa de cura que ele tem. E a gente procura sempre tranquilizar os pacientes de que aquele diagnóstico, né, de modo algum é uma sentença. Ele é um problema, mas é um problema que tem uma solução e isso vai se resolver, né? E a vida dele vai continuar normalmente depois. A gente sempre tem que lembrar que quando a gente fala de câncer, cada câncer é um câncer, cada câncer tem seu comportamento, tem seu tratamento e tem a sua história natural, né? Então, especificamente do câncer de tireoide, é uma história que costuma ser muito boa. Então, a gente faz o tratamento e a pessoa depois consegue seguir com sua vida normalmente. Legal, muito bom. Bom, então, aquilo que o Luiz comentou, né, da pasta de tireoide, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, dessa minha experiência, que eu acho interessante, né? Então, assim, primeiro, né, que o pessoal chega, às vezes, lá, morrendo de medo de uma punção de tireoide, né? E 90% sai de lá achando, nossa, doutor, era só isso, né? Porque, na verdade, é um procedimento super simples que você usa a mesma agulha que usa para coletar sangue, né? A tireoide é um órgão extremamente superficial aqui no pescoço, pouco inervado, então não é um procedimento doloroso, né? E a maioria das pessoas saem até surpresas de quanto simples e tranquilo é o procedimento, né? É um procedimento muito bom, que normalmente, na grande maioria das vezes, confirma a benignidade dos nódulos, né? Mas é um exame que também não consegue resolver todos os casos, né? Então, pode dar o diagnóstico de câncer, na grande maioria das vezes dá o diagnóstico de lesão benigna, né? Mas existem situações que o método é limitado, né? E que você vai dar um quadro ali de lesão folicular que você não consegue definir exatamente se aquilo é realmente uma lesão benigna ou maligna, né? Mas, mesmo assim, né? E na grande maioria das vezes é um exame simples, rápido, ambulatorial, que não tem quase nenhum risco de complicação e que costuma resolver o problema na grande maioria das vezes, né? Quer complementar alguma coisa aí, por favor? Eu acho que isso acaba sendo. Oh, desculpa, André. Imagina, manda bala. Depois eu falo. Então tá. Assim, a pulsão é muito importante, às vezes ela fecha o diagnóstico, e agora tem situações em que fica na dúvida, tá? E assim, é importante a gente ver essa questão do nódulo de tireoide,
não como um momento, uma coisa estática ali, mas às vezes como uma forma, algo contínuo, né? Então você às vezes faz acompanhamento de um nódulo, ver como que ele está se comportando ao longo do tempo, se ele tem alguma mudança de características, se tem um crescimento, né? Às vezes você repunciona, se ficou alguma dúvida. Então, é algo dinâmico. E exatamente pelo câncer de tireoide ter esse comportamento mais indolente, menos agressivo, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer isso, né? Então, existe uma tendência muito grande em câncer de tireoide da gente ser cada vez menos agressivo, né? Então, antes, quando tinha um nódulo, já se operava o nódulo, tirava tudo para depois ver o que era. E aí, ao longo das décadas, né, conforme os estudos foram surgindo e tudo foi acontecendo, hoje em dia, às vezes, você tem um diagnóstico de um microcarcinoma de tireoide, um nódulo pequenininho, menor do que 1 centímetro, e em algumas situações, você obrigatoriamente não tem que fazer a cirurgia. Você pode fazer um acompanhamento. Isso tudo é mais recente, são coisas novas que estão surgindo, que a gente vê nos últimos congressos, mas é uma realidade cada vez mais comum. Principalmente com testes moleculares que estão surgindo, né? Então tudo isso vem guiando a gente cada vez mais para fazer uma decisão assertiva no tratamento, para você indicar o tratamento certo para a pessoa certa na hora certa, sabe? Eu acho que a grande palavra-chave nos últimos anos no tratamento de câncer de tireoide é individualização do paciente. Então, você tenta fazer o tratamento mais específico para ser o melhor para aquele paciente. André? Que eu ia complementar, eu ia falar justamente dessa questão da análise genética, né, do estudo molecular, justamente porque muitas das vezes nós utilizamos uma classificação e nessa classificação vem estratificada ali e isso acaba nos deixando na dúvida por ter um aumento de células foliculares. A gente fica naquela, será que é um aumento de célula folicular por um adenoma folicular ou seria de fato um carcinoma folicular, né? E aí que a análise genética pode ser muito bem-vinda. Inclusive, a Artemis aí, vocês realizam esses testes Sim, de análise genética, né? sim. Isso é muito bacana justamente por conta dessa individualidade do tratamento. Muitas das vezes a gente pouparia o paciente de um ato cirúrgico, então às vezes é um paciente que pode ser de alto risco, uma senhora de mais idade, que tem alguma comorbidade, e antigamente todos iam para a faca, né? Todos iam para o ato cirúrgico de fato, né? E com essa análise citogenética a gente pode de fato diferenciar. Será que só acompanha? Será que é um carcinoma ou de fato é só um adenoma, né? Então, com essa questão mais moderna a gente consegue diferenciar cada paciente. Legal, hoje aqui no Artemis, né, nós temos toda uma estrutura bem interessante para fazer esses exames, tanto os exames básicos de sangue, de hormônio, quanto as análises das funções aspirativas, a análise, né, da peça cirúrgica, né, da cirurgia e os exames citogenéticos, que a gente tem uma parceria importante com o Laboratório de São Paulo, a gente colhe esse material aqui e a gente tem como estar encaminhando de forma adequada para fazer todo esse exame, tanto no sangue quanto no próprio material de punção, né? Para a gente poder fazer esses diagnósticos mais modernos e avançados para melhorar mesmo a qualidade de vida do paciente, né? E tentar definir para que ele não vá para uma cirurgia, às vezes, sem a definição melhor do diagnóstico dele. Bom, aí, né, nós chegamos na parte do diagnóstico, né? O paciente tem um câncer de tireoide, né? Fez a punção, veio aqui para o laboratório, eu olhei lá no microscópio, dei o diagnóstico citológico lá, falando, não, é um carcinoma papilífero de tireoide, né? E aí, né, qual que é o tratamento, Luiz? Olha, Fábio, via de regra, o tratamento é cirúrgico, tá? Então, quando a gente já tem um diagnóstico altamente suspeito para um carcinoma de tireoide, a indicação é cirúrgica. Como eu disse, essa indicação ela vem
tendo uma variação aí nos últimos anos, tem uma tendência cada vez maior a gente colocar o pé no freio. A gente tem sempre que levar em conta o paciente que a gente vai operar, igual o André comentou, se tem uma comorbidade, um paciente às vezes mais idoso, tem um problema cardíaco mais grave, então a gente tem que colocar tudo isso na balança, né? Então, em algumas situações muito específicas, é possível até fazer um acompanhamento, tá? Mas assim, são situações de exceção. A grande regra é a cirurgia da tireoide e a retirada total da glândula tireoide, que é uma cirurgia extremamente segura, que tem uma recuperação muito rápida, dificilmente a gente tem alguma complicação, tá? Mas é uma cirurgia muito delicada também. A gente mexe numa região nobre do nosso corpo, que é o pescoço, onde passam várias estruturas que são muito sensíveis, né? Então, para destacar algumas delas, eu colocaria principalmente o nervo laringeu recorrente, que é o nervo da voz, né, que é ele que dá a movimentação das cordas vocais. Ele passa um de cada lado, junto à traqueia, logo abaixo da tireoide. Então, quando a gente vai fazer essa cirurgia, a gente toma um cuidado extremamente grande com esse nervo, a gente tem que encontrar ele, proteger ele a todo tempo, para que a gente não tenha nenhuma lesão. É lógico que, às vezes, principalmente em nódulos maiores, ou nódulos que estão muito próximos a ele, a gente pode ter uma dificuldade nesse sentido. A gente pode ter que meio que descascar o nervo para soltar o nódulo, e em algumas situações, quando é um nódulo maior, mais agressivo, às vezes ele pode de fato ter envolvido o nervo, a gente acaba tendo que fazer o sacrifício desse nervo. Sempre que possível a gente faz a anastomose, a gente religa ele, né? Mas é muito comum, quando isso acontece, ter uma sequela na qualidade vocal, uma voz mais rouca, né? Uma voz que você não consegue acertar direito o tom dela. Então, essa é uma complicação relativamente rara, mas que pode acontecer. E um outro ponto são as paratireoides, que são, normalmente nós temos 4 glândulas, né? 2 de cada lado da tireoide, que elas ajudam a controlar o cálcio no organismo. E também é uma glândula bastante sensível, e a gente tem que dissecar ela da tireoide com cuidado, para que ela não perca sua função, que seria exatamente esse controle do cálcio. Mas, às vezes, a paciente pode desenvolver o hipoparatireoidismo, e tem que dar um cálcio suplementar. Na maioria das vezes isso é passageiro, tá? Mas algumas pacientes podem ter isso de maneira definitiva. E aí eu encaminho para o André, para me ajudar no manejo desses pacientes. É verdade. Justamente porque a paratireoide, ela é uma glândula que fica atrás da tireoide, na qual produz hormônios, que é aquele nosso papo lá no início da live. E, bem como eu lembrei para vocês, cada glândula produz um hormônio. No caso, a paratireoide produz o paratormônio, ou famoso PTH. Né? E o que ele faz? É o que você me perguntou lá, né, Fabinho? O que os hormônios fazem? Eu falei, depende de qual hormônio. No caso do paratormônio, que é o PTH, ele faz essa regulação de cálcio na circulação sanguínea. Então, embora que raro, o hipoparatireoidismo é uma complicação de um ato cirúrgico que pode vir a acontecer, e o paciente cursa com hipocalcemia, porque o paratormônio faz isso. Ele tira o cálcio do osso para a circulação. E se ele ficar com hipoparatireoidismo, ele acaba tendo essa deficiência de cálcio, né? E aí a gente tem que manejar justamente com suplementação de cálcio, muitas das vezes com o próprio hormônio, calcitriol, enfim. Essa é uma das rotinas nossas. Legal, ó. Um comentário aqui, tá? A Beatriz Oliveira de Jesus, assistindo a live, me recuperando de uma tiroidectomia total realizada pelo Dr. Luiz Augusto, médico excelente e humano, tá? Obrigado por tudo, tá te elogiando aí, tá? Obrigado, Beatriz. Tá bom? Aí tem alguém aqui, acho que você não conhece, doutora Giovana Funari, acho que você não conhece não, né, Luiz? Esse aí não vale. Tem um elogio aqui também. Um exímio cirurgião aqui, ó. Tá te elogiando aí, ó. Tá? Obrigado, meu amor. Nunca ouviu falar, né? Ok. Então tá. Então estão te elogiando aí bastante. Um monte de gente aí, ó. Tá? Bom,
E aí esses pacientes, André, paciente que fez tiroidectomia, está sem a glândula, né? Como é que é a vida desses pacientes depois disso, né? Como é que é viver sem hormônio tiroidiano? Como é que você lida com esses pacientes? Eles vivem bem? Você consegue fazer um controle legal disso? Como é que é a vida desses pacientes sem tireoide, né? Pois é, como a gente comentou no começo da live, a tireoide não está aqui à toa. Ela está aqui porque ela produz hormônios que funcionam, que regulam o funcionamento do nosso corpo, né? Então, se o Luiz vai lá, identifica um nódulo e arranca a tireoide fora, e aí? E os hormônios que a gente teria que ter, né? Então, o papel do endócrino é justamente repor, suplementar esse hormônio na qual o paciente tem falta. E aí, Fabinho, a analogia que eu faço é justamente como se o paciente tivesse desenvolvido um hipotireoidismo. É como se tivesse, não, ele desenvolveu um hipotireoidismo pós-cirúrgico. Por quê? Porque ele não tem mais a glândula. Então, via de regra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que repor o hormônio tireoidiano do paciente. E é tranquilo, tá, Fabinho? É super tranquilo, porque é aquela condição que a gente até brincou no começo da live. É uma situação que não é complicada, porque a gente calcula de acordo com o peso do paciente ou até da demanda, né, através do TSH, e o paciente vive super bem, tá? Ele vive como se estivesse com a glândula produzindo hormônios, só que não é a glândula que está produzindo, é o comprimido que a gente está tomando, mas é super tranquilo de lidar nesse sentido. Legal. Aqui, ó. A Sol Figueiredo, doutor Luiz, ótimo cirurgião, parabéns, Deus te abençoe. A Daniela Cunha Interiores aqui, doutor André Mahmoud, excelentes explicações, parabéns. Pessoal elogiando vocês aí. Depois eu vou achando mais comentários aqui para cima aqui. Teve vários elogios aqui a nossa live. Bom, aqui, ó, mais um aqui. Daiane Mara, aqui, ó. Minha cirurgia de tiroidectomia estava fazendo pelo doutor Augusto, né, Luiz Augusto. Muito atencioso e pontual. Obrigada. Bom, pontual, isso é importante. Com certeza. Ok. Mas e aí, fez a cirurgia? Normalmente tem que fazer mais algum tratamento, Luiz? Mais uma vez depende, né? Então, quando são casos mais iniciais, nódulos pequenos, que a gente não tem metástase para os linfonodos do pescoço, né? Então, às vezes, ao realizar a tiroidectomia, a gente precisa fazer em associação um esvaziamento do compartimento dos linfonodos que a gente tem nessa região. E são estruturas que, eventualmente, pode ter alguma metástase. Então, o câncer pode sair de onde ele está ali da tireoide e ir via sistema linfático e parar em um desses linfonodos. Então, às vezes a gente tem que fazer a retirada desses gânglios também. E quando a gente tem as pacientes que a gente coloca no alto risco, né, para que tenha uma recidiva, para que o tumor volte, que ele não seja curativo, a gente costuma associar a iodoterapia, né, que é feito a aplicação do isótopo do iodo 131, e como a célula tiroidiana, seja a célula normal ou cancerígena, ela é muito ávida por iodo, esse iodo radioativo vai até essa célula e a ideia é que ele erradique ela. Então, esse é mais um motivo que faz com que o tratamento do câncer de tireoide seja muito eficaz também, porque é um tratamento bastante eficiente. Legal, muito bom. Ô, André, tem um comentário aqui que o pessoal está perguntando, né? O que é bócio, né? Eu acho que é interessante tocar nesse assunto de bócio, né? E acho que falar um pouquinho dessa história do iodo aí, do bócio, acho legal, acho que é um assunto interessante. O bócio, existe uma entidade, na verdade, uma doença, que é o bócio nodular tóxico, existe o bócio endêmico, enfim. O que é o bócio? Vamos conversar ali para a população que está nos assistindo, para a população não médica, né? O bócio nada mais é do que o aumento do volume da região cervical, né? O que acontece? A tireoide, como eu falei, ela produz hormônios, só que ela não produz um hormônio à toa.
Ela produz o hormônio porque ela recebe um estímulo de alguém para produzir. Porque senão ela não produz. Ela fica ali. Então ela recebe o estímulo de quem? De um outro hormônio secretado pela nossa hipófise, que é uma glândula que fica aqui no meio da nossa cabeça. E a hipófise produz o hormônio que chama-se TSH, ou do inglês, né? É o hormônio tireoestimulante. Então é ela que estimula a tireoide. Agora você imagina numa situação na qual o paciente muitas das vezes não está produzindo hormônio e ela recebe um grande estímulo, que é o TSH, muitas das vezes pode acontecer do paciente receber tanto estímulo que a glândula acaba crescendo, né? Então, essa pode ser, de fato, um achado. Isso é muito comum, viu, Fabinho? Pego quase que, semanal, não tão rotineiro, mas semanalmente eu pego pacientes que vêm ao consultório com bócio. Já peguei casos extremos, assim, caso de que eu só olhei e falei assim, esse aqui vai pro Luiz, porque tem casos ali que, de fato, é cirúrgico. Tem casos ali que chega tamanho que você não existe essa regulação com iodo, não existe isso, porque justamente o paciente já chega num nível extremo. A questão é o seguinte do iodo, né? O iodo, ele é um elemento químico na qual é essencial para a formação do hormônio tiroidiano, né? Lembra no começo da live que eu falei T3, T4? Triiodotironina, tetraiodotironina. Por que iodo no nome? Justamente porque ela precisa do iodo. Então, se a gente não tiver a ingestão do iodo, a gente vai ter, de fato, pode ter, de fato, uma hipofunção tiroidiana, ou hipotireoidismo, né? Isso já foi um problema de saúde até as entidades identificaram de que o nosso sal hoje, é rico em iodo. Então, a gente não tem mais esse problema quase a gente não tem mais esse problema de hipotireoidismo por falta de iodo. Por quê? Porque o nosso sal já é iodado, né? Então, via de regra, Fabinho, o iodo não torna-se um problema no sentido de bócio, nem nada nesse sentido, né? Muitas das vezes são outras complicações ali por detrás. Muitas das vezes o hipertireoidismo pode acelerar o tamanho da glândula e a glândula cresce, né? Extrusa, bócio colóide, enfim, isso pode acontecer, né? Mas é justamente isso. Legal, muito bom. Então, né, não se opera só tireoide por câncer, né, Luiz? Não, de modo algum. O câncer é uma das cirurgias talvez mais frequentes, exatamente por esse motivo que o André comentou que hoje o bócio não é tão mais comum quanto já foi antigamente, né? Então, acho que desde a década de 70, que é obrigatório que o sal seja iodado, diminuiu muito a incidência do bócio. Quem é mais antigo estava acostumado a ver aquela papeira, né? Era bastante comum. Hoje em dia é menos, mas de vez em quando a gente ainda pega alguns casos que tem uma tireoide muito volumosa, né? Um bócio. E tem situações que a indicação realmente é cirúrgica. Então, mesmo não sendo um câncer, quando o volume da tireoide é muito aumentado, a ponto dele trazer sintomas compressivos mesmo, né? Então pode atrapalhar na deglutição dos alimentos, na respiração. Às vezes a posição para dormir fica muito desconfortável pelo volume que está aquela tireoide, ou até pela questão estética. Às vezes a pessoa fica desconfortável, as pessoas olham, né? Então, nessas situações, teria indicação da cirurgia exatamente para resolver esse bócio volumoso que está trazendo desconforto para a vida do paciente. Bom, novamente falando da idade, né, como eu sou mais velho aqui, quando eu cheguei em Dourados, lá em 2005, né, não tinha cirurgião de cabeça e pescoço em Dourados, eu cheguei antes, eu cheguei uns meses antes do Mário Eduardo, foi o primeiro cirurgião de cabeça e pescoço que chegou aqui em Dourados, né, então, começou assim, o Mário começou a operar um monte de bócio, e chegava tireoides eu cheguei a receber tireoide de meio quilo, tá? Quer dizer, a tireoide pesa 30 gramas, né? Quer dizer, uma tireoide de meio quilo
né? Você imagina uma coisa pendurada de meio quilo, abarra meio quilo aqui no pescoço, imagina o tamanho como é que fica, né? Pega um pacote de farinha de meio quilo e amarra aqui no pescoço para vocês terem uma ideia do Pois é. tamanho disso, né? É, Então a a gente minha maior, eu inclusive, acho que eu mandei, foi para você que foi, fez a foi. análise dela. Salvo engano, eram Isso, 348 gramas de tireoide. exatamente. Então, já dá bastante desconforto para um paciente, uma tireoide desse tamanho. Por muito menos dá desconforto. Por muito menos, por muito menos. Uhum. Legal. Bom, pessoal, uma coisa que eu queria falar aqui que é muito importante, né, para o pessoal entender também, né, é a importância desse material retirado na cirurgia de ser analisado no laboratório de patologia, né? Que eu vejo depois muita gente vem diz, mas por que esse material tem que ir para o laboratório, né? Mas é importantíssimo, né? É aqui no laboratório que a gente vai. Nós estamos falando de uma tireoide grande que eu recebi aqui, porque esse material tem que ser analisado aqui no laboratório. É aqui que eu vou ver qual o tamanho dessa tireoide, que tipo de alteração celular que tem, se tem câncer mesmo, se não tem, qual é o tipo de câncer, qual o subtipo de câncer, né? Para poder dizer, dar nome, sobrenome do tipo da doença que tem, se ela é benigna, se ela é maligna, e baseado no tipo de câncer, no subtipo do câncer, é que vai se planejar todo o tratamento complementar que o paciente vai ter, né? Então, essa parte da análise anatomopatológica aqui pelo patologista no laboratório é muito importante desse material para poder definir todo o acompanhamento e tratamento que esse paciente vai ter pós-operatório, né? Muito bem colocado, Fábio. Isso é essencial. Acho que não só na cirurgia da tireoide, mas qualquer procedimento que a gente faça, a gente envia para o anátomo patológico para fazer exatamente uma análise para a gente saber exatamente o que foi retirado. Então, mais especificamente falando da tireoide, é o que você falou. A gente precisa dessa análise para definir a malignidade, o tamanho exato, o que ele invadia, se tinha linfonodo, se não tinha linfonodo. Tudo isso vai auxiliar a gente a definir qual que vai ser o tratamento posterior que esse paciente vai ter. Se vai ser um acompanhamento, se vai ter que fazer iodoterapia, enfim, qual vai ser o destino dele. E também, puxando ali para o BOS que a gente estava falando, muitas vezes, quando a gente tem uma tireoide muito volumosa, a gente não consegue identificar exatamente o que está acontecendo ali dentro dela. Então, por mais que tenha, às vezes, um nódulo, a gente funcione, já aconteceu de vir como um nódulo benigno, mas pelo volume nodular, ele pode ter algum foco de carcinoma. Então, não raras vezes isso acontece. E isso, às vezes, muda o tratamento que a gente vai ter que fazer, né? Então, de repente, se a gente não fizer essa análise, você nunca saberia que ali no meio do que teoricamente seria uma tireoide benigna, tinha um foco de carcinoma. Legal, muito bom. Bom, nós já estamos no final da nossa live, né? Já estamos aí com 1 hora de live. André, você quer colocar alguma outra doença, alguma outra coisa de tireoide que você acha importante? Alguma coisa a mais aí, além dessas doenças mais comuns, que você acha que vale a pena? De repente, alguma coisa relacionada à infância ou à gestação, né? Que pode ser importante ser falado aí da tireoide? Legal, Fabinho. Eu sempre gosto de chamar a atenção que a hipo ou hiperfunção da tireoide, ou seja, quando a gente pega se tiver algum médico nos assistindo, quando pega o TSH que está ou elevado demais ou baixo, né, suprimido, nem sempre é a tireoidite de Hashimoto, né, que é o hipotireoidismo, ou nem sempre é a doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo, nem sempre. Por quê? Porque pode ser simplesmente, meramente uma o quê? Tireoidite. O que é uma IT? Uma inflamação. Tireoidite é uma inflamação da tireoide. Então, muitas das vezes, o paciente pode estar diante de uma tireoidite. E aí não tem nada a ver com questões cirúrgicas e nem nada nesse sentido. Por quê? Porque existem várias causas de tireoidite, né? Existe a tireoidite pós-infecciosa. Então, o paciente teve uma infecção e tamanha foi a infecção que, por imunomediadores, acabou inflamando a tireoide. A gente trata a infecção, às vezes precisa ali de um tratamento a mais ali específico, e o paciente melhora daquela função tireoidiana, né? Como o senhor bem lembrou, existe o que? A tireoidite pós-parto, né? Então, existe, de fato, por conta do metabolismo da questão gestacional,
vários marcadores, transportadores ali, tireoidiano pode estar interferindo nisso. Então, pode ter a tireoidite pós-parto, de fato. E outros tipos de tireoidite Dequervine, assim, tem várias outras causas que podem, de fato, inflamar a tireoide. E essa inflamação acaba extrusando, botando para fora a questão dos hormônios, T3 e T4. Então, o paciente pode ter um hipertireoidismo inicial e depois desenvolve um hipotireoidismo e depois normaliza, né? Essas são as questões da tireoidite. Então, gosto de chamar a atenção isso para o meu paciente. Nem sempre, quando o hormônio tireoidiano dele está alterado, é uma doença. Às vezes, é doença que eu digo assim, é uma doença crônica, uma doença que vai ter que usar remédios ali. Às vezes não. Às vezes pode estar diante de uma inflamação tireoidiana que pode ser resolvida, controlada. Legal, muito bom. E só para encerrar essa história aí que a gente faz, né? A importância do teste do pezinho chamado hipotireoidismo congênito, né? Isso é uma doença grave, né? Por isso é importante fazer esse teste do pezinho, não é, André? É verdade, Fabinho. Eu, na minha prática clínica, ali, quando eu fiz a minha residência, eu tive tanto endocrinologia pediátrica que hoje eu me sinto habilitado. Eu atendo crianças e, rotineiramente, eu atendo pacientes recém-nascidos que foram submetidos ao teste do pezinho e o paciente veio positivo para hipotireoidismo. E é muito importante, né? O hipotireoidismo, se não for tratado, né, como a tireoide participa do metabolismo, do funcionamento do organismo, a criança às vezes não se desenvolve, o paciente não cresce, cursa com baixa estatura, né? não desenvolve. Então, é de extrema importância, de fato, de que o teste do pezinho seja realizado no tempo adequado ali, do nascimento, do pós-nascimento, justamente porque isso pode ser muito grave, se não identificado e muito menos se não tratado. Legal, muito bom. Luiz, quer complementar mais alguma coisa, algum assunto que você acha que é importante, relacionado à tireoide, cirurgia de tireoide, ou alguma outra coisa que você queira comentar? Bom, então vou puxar para a parte cirúrgica da tireoide. Em relação a essa questão da cirurgia da tireoide, eu acho que tem várias entidades tiroidianas, vários problemas tiroidianos que às vezes a gente necessita da cirurgia, né? Então, como a gente bem comentou aqui, não só o câncer, mas a situação do bócio, uma tireoide muito volumosa, e eventualmente alguns pacientes que têm hipertiroidismo também precisam fazer o tratamento cirúrgico, né? Normalmente a gente tenta o tratamento medicamentoso, mas eventualmente isso pode cursar para uma cirurgia. Mas a grande mensagem que eu quero deixar aqui é que o câncer de tireoide ele é altamente curável e é uma cirurgia que geralmente é bastante tranquila, a recuperação é muito boa. Então, para os pacientes que podem vir a passar por esse tratamento, que ele geralmente é bem satisfatório, porque no final a gente tem um bom resultado, a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa e esse problema do câncer acaba ficando para trás. Então, acho que talvez a mensagem final seja exatamente essa, que a gente procura cada vez mais individualizar o tratamento para a gente poder oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. Ô, Luiz, só para completar assim, né? E um paciente hoje com câncer de tireoide ou que tem uma doença cirúrgica de tireoide consegue realizar isso com muita qualidade aqui em Dourados, né? Estrutura hospitalar, tratamento, tem tudo aqui em Dourados? Sim, tem tudo. O tratamento cirúrgico da tireoide não é um tratamento que exige coisas muito tecnológicas, né? Ela é uma cirurgia bastante artesanal, eu diria. Então, é lógico que a gente tem vários complementos tecnológicos que podem ser utilizados, né? Hoje em dia a gente tem a monitorização do nervo tiroidiano. Isso acaba sendo utilizado, pelo menos na minha prática diária aqui, como em casos mais de exceção, né? Mas nós temos capacidade de oferecer ao paciente uma cirurgia extremamente segura e completa por aqui. Inclusive pelo SUS, né? Inclusive pelo SUS. Então, um grande volume de cirurgias pelo SUS, de tireoide, são muitos, muitos casos mesmo. Eu diria que facilmente toda semana tem 2 a 3 cirurgias de tireoide.
Então é um volume grande de cirurgia e, felizmente, a gente consegue a cura na grande maioria desses pacientes. Legal. E isso é uma coisa que eu falo muito nessas lives, né? Que um dos objetivos aqui, além de trazer informação, né? Divulgar prevenção, conhecimento, mas também é mostrar o quanto a medicina de Dourados evoluiu nesses anos e o quanto que ela está estruturada hoje, né? Dourados é uma cidade hoje que tem um nível de medicina para o tamanho da cidade, muito bom, né? E a gente tem uma resolutividade muito grande no privado, mas também em muitas áreas no SUS, né? Então, eu acho muito legal a gente estar trazendo sempre profissionais aqui da cidade para a gente mostrar o quanto que isso desenvolveu, o quanto que a gente cresceu, o quanto que nós estamos evoluindo aqui na cidade, né? Em termos de diagnóstico laboratorial, de tratamento clínico, tratamento cirúrgico, estrutura hospitalar, né? Então, eu acho que isso é muito importante nessas lives aqui. Bom, André, vamos fazer o encerramento, então? Fala pro pessoal aí onde que eles te encontram, se alguém quiser te procurar, fala um pouquinho onde que você trabalha, onde que ele pode te procurar, passa aí os teus locais aí, onde que ele te encontra, onde que as pessoas te encontram. Vamos lá. Eu atendo em consultório particular. O meu consultório fica no coração de Dourados, na verdade, ali, que é nas áreas dos consultórios, que fica basicamente muito próximo ao Hospital Santa Rita. Na verdade, é do lado do Hospital Santa Rita, né? Na Firmino Vieira de Matos ali. E o pessoal pode estar me encontrando, pode estar ligando no consultório, na internet, nas redes sociais, enfim. É só digitar lá endocrinologista em Dourados, logo vai aparecer ali. E, enfim, vai ser um prazer receber todos aqueles que precisam de auxílio com essas questões hormonais. Estaremos de portas abertas aí para receber o público. Legal. E não fazendo só tireoide, né, André? Todas as doenças endócrinas aí, né? Exatamente. Tudo que envolve hormônio, né? Tireoide, diabetes, reposições hormonais ali, nos homens que precisam, nas mulheres, na menopausa, né? Enfim, é um arsenal enorme, na verdade, de doenças que a gente pode estar tratando. Né? Legal. E aí, Luiz, onde é que o pessoal te encontra? Onde é que você está? Como é que o pessoal precisar te procurar? Fala aí um pouquinho aí de onde você está, por favor. Eu atendo no consultório particular também. A minha clínica é a Clínica Renaissance, fica ali no João Vicente Ferreira, entre os Bombeiros e o Santa Rita ali. Também está bem ali no centro, perto do André. E pelo Instagram, pelo Google, consegue facilmente encontrar o telefone e a gente também vai ter o maior prazer de atender. Além disso, eu atendo os pacientes do convênio Cacemes, lá no ambulatório regional da Cacemes, e também na clínica Oncovita, ali no João Vicente Ferreira também. E além disso, os pacientes do SUS, eu atendo lá na oncologia do Hospital Cacemes. Legal, muito bom. Só para encerrar aqui, né, dizendo que aqui no Artemis Laboratório, né, a gente tem toda a estrutura para fazer os exames de tireoide, né, tanto os exames de dosagem hormonal, quanto os exames de anticorpos, né, da tireoide, quanto os exames citogenéticos, a análise das funções, né, a avaliação das peças cirúrgicas, né, exames oncogenéticos. Então, tudo que você precisar, você pode estar encontrando aqui. E lembrando que eu também faço as punções de tireoide, então se você tiver um nódulo, um pedido de punção, né, eu faço lá na Clínica Santa Maria, lá no Hospital Cacemes, na MS Diagnóstica, e aqui também no IRGD, aqui no Pax Primavera, né, a gente está sempre fazendo as punções aí, então se você precisar, pode procurar, que eu estou lá fazendo esses atendimentos também. Tá? O Artemis Laboratório é aqui na Hilda Bergo Duarte, esquina com a João Vicente Ferreira, perto aqui do Pax Primavera, do Hospital da Vida, e nós estamos também lá dentro do Dourados Medical Center, onde nós temos um posto de atendimento, de coleta lá, em frente ao Parque dos IPs, ali na Presidente Vargas. Tá? Então, quero agradecer aos meus colegas que aqui engrandeceram demais esta noite, dizer que tivemos uma audiência enorme hoje. Mantivemos aí mais de 30, 40 pessoas durante toda a live, tá? A gente deve ter passado tranquilo de 150 pessoas assistindo essa live, tá? Agradecer a todo mundo que assistiu, né? Dizer que nós estamos sempre fazendo lives
e sempre acompanhem aí o Artemis, as redes sociais do Artemis Laboratório. Daqui a pouquinho essa live vai estar aqui no Artemis Laboratório, gravado aqui no Instagram do Artemis, e amanhã ela já sobe para o canal do YouTube, lá no Fala aí Doutor, que é o nosso canal do Artemis Laboratório no YouTube. Então você pode estar assistindo essa e mais de outras 100 lives que nós temos sobre diversos assuntos aí nos canais do Artemis, tá? Então, boa noite, André, obrigado. Boa noite, obrigado, Fabinho, foi um prazer. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Fábio, obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente. Agradeço aí a todos que ficaram até agora com a gente. Espero que tenha sido bastante informativo, bastante produtivo. E se alguém precisar de alguma coisa em relação à tireoide, à cirurgia de cabeça e pescoço, eu fico à disposição no Instagram. Enfim, qualquer coisa, tamo aí. Obrigado, Fábio. Ok. Boa noite. Boa noite, André. Então, boa noite e até mais.